Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Eu sou a professora Ana e hoje nós vamos falar sobre o trabalho estudo de caso. Para isso eu preparei um material, tá? Eu vou abrir aqui na tela para vocês e também estarei mandando esse trabalho posteriormente. Então, lembrando que esse trabalho ele vale 3 pontos na média. Então, é muito importante que vocês realizem ele para, garantirem aí uma nota nas matérias que estão vigentes. Então, o nosso trabalho é o estudo de caso. O que é um estudo de caso? Então, é um trabalho em que nós temos uma problemática envolvendo um determinado tema e precisamos responder a 2 questões, realizando um texto para cada resposta em média de 6 linhas. Então, o trabalho vai dar uma problemática, algo que acontece na nossa realidade, e posteriormente vai dar 2 questões para a gente responder essas questões de modo a solucionar, tentar solucionar esse probleminha. Uma observação importante é que esse trabalho ele é realizado individualmente. Então, vocês podem conversar, com os colegas de turma, trocar algumas ideias, mas a resposta final ela é individual. O nosso tema é sobre a mitologia e realidade brasileira, especificamente sobre a tribo Guarani, uma das maiores tribos indígenas que nós temos aqui no Brasil. Portanto, pesquisarem um pouquinho. E qual é o problema? Então, o problema é o seguinte. Nosso país é muito extenso, sofreu a influência de vários outros povos que certamente nos deu essa riqueza. Sabemos que através da mitologia várias atitudes e costumes se explicam, entre eles a escolha da culinária como salvação e manutenção do corpo. Nesse trabalho especificamente, nessa problemática, está envolvido os povos indígenas, e nós sabemos que nós também temos influência, da cultura do povo indígena, Sabemos que quando, o Brasil foi colonizado, os índios já estavam aqui, no país, então nós também temos uma influência da cultura deles. E muitas pessoas desvalorizam esses povos e o seu modo de viver. O mais criticado é o hábito alimentar dos Guarani, pois eles se recusam a consumir alimentos que não sejam de sua origem, por acreditarem que não contribuem para se livrar de impurezas. Então, agora, quais são as questões orientadoras? Tá? Considerando que existe preconceito, então nós vimos isso na problemática, que existe um preconceito com essa cultura, Então, considerando que existe esse preconceito em relação à cultura dos índios Guarani, aí tem uma tribo específica que eles chamam de Imbiá, tá? Vocês podem pesquisar um pouquinho melhor sobre os Guarani Imbiá. Então, pesquise sobre os seus costumes. Então, qual que é o costume desse povo? Qual que é o hábito deles? Também sobre os mitos, tá? Qual que é a crença deles? Os mitos, Então, vocês vão pesquisar sobre isso e vocês vão elencar, vocês vão citar ações que possam auxiliar a preservar a tribo com os seus costumes, tá? Então, lembrando que a resposta ela vai ser em 6 linhas, vocês podem citar aí 6 ações que possam auxiliar a preservar a tribo com os seus costumes. Um exemplo de ação. Seria interessante convidar algum representante da tribo para fazer uma palestra, por exemplo, numa sala de aula, numa aula lá que seja falando, sobre um tema específico que envolva a questão do índio. Seria um tipo de ação, não seria? Para auxiliar a preservar? Então, que tipos de ações que podem ser desenvolvidas, Não somente na sala de aula, mas, por exemplo, na comunidade, para ajudar a preservar a tribo e os seus costumes. Questão 2.
Descreva quais são os alimentos que fazem parte da alimentação da sua família. Então, qual que é a alimentação da sua família, né? Ou por exemplo, né, o prato típico brasileiro. Né? Então, qual que são os alimentos que fazem parte da alimentação da sua família? Você vai elencar, vai escrever lá. E da tribo Guarani. Para isso, vocês terão o quê? Que pesquisar. Qual que é a alimentação da tribo Guarani, né? Qual que é o tipo de alimentação? Aí eles consomem tantos alimentos. Consomem tal alimento, tal, né? E nisso vocês vão descobrir que alguns alimentos eles também não consomem, tá? Depois disso, vocês vão estabelecer o quê? O mais importante da questão, né? Eu coloquei ali sublinhado. Estabelecer uma comparação. O que é comparar, né? Eu verifiquei que tem um alimento em comum, que tem alimentos em comum, tanto na minha alimentação como na alimentação indígena. Isso pode ser o quê, né? Isso significa que a minha alimentação, a nossa alimentação também sofreu, né, talvez uma influência indígena. Olha que bacana. Então, estabelecer uma relação. Na alimentação indígena, por exemplo, tem um alimento que que a minha família não consome, né? Tem um alimento, por exemplo, na minha alimentação que a tribo não consome porque eles acham que isso prejudica tal coisa. Isso é bem interessante, nós estabelecer comparações. E escrever sobre a qualidade das diferentes dietas para a saúde. Então, por exemplo, na minha alimentação, tem alguns alimentos que não são bem para a saúde, prejudicam tais coisas. Já tem alguns alimentos que são bem importantes. E também, né, da alimentação da tribo Guarani. Então, tem alguns alimentos que são muito bons para a saúde. Vocês vão elencar os alimentos, né? Já tal alimento que eles consomem, talvez não seja muito bom para tal coisa. Então, vocês vão escrever dessa forma, tá? Também em média de 6 linhas. Então, pode ser um pouco mais de 6 também. Né? Tem pessoal que gosta de escrever, né? Bastante. Então, não se limitem a somente 6 linhas, né? No mínimo é 6, mas vocês podem escrever aí mais. Tá. Professora, eu já pesquisei, né? Vocês viram que vai exigir o quê? Pesquisa, né? Então, eu já pesquisei, vi alguns vídeos sobre a tribo, né? Respondi a questão 1, respondi a questão 2. O que eu faço agora? Então, vocês vão precisar fazer esse trabalho até quando? Eu coloquei ali a data de entrega até o dia 31/3, que é o final do mês. Então, até o dia 31/3, vocês precisam realizar esse trabalho. Fizeram o trabalho, vocês vão me mandar, primeiro, vão mandar para mim, Profiana, tá? De que forma? Vocês podem me mandar em arquivo de Word ou mensagem de texto, né? Que é ali pelo celular mesmo, né? Digitar a resposta. A questão 1 coloca a resposta, a questão 2 digita a resposta no meu WhatsApp, né? Hoje em dia o WhatsApp é uma comunicação bem eficiente, né? Bem rápida. Então, vocês vão me mandar ali pelo WhatsApp mesmo. Quem quiser me mandar por e-mail, me avisa, né? Pede meu e-mail, eu posso receber por e-mail, mas de preferência no WhatsApp, que é bem mais prático. Então, manda a resposta ali pelo WhatsApp. Por que para mim? Então, primeiro, quando eu recebo o trabalho do aluno, eu faço uma correção prévia. Então, eu vejo se o aluno realmente atendeu a proposta do trabalho e aí, né, a gente posta o trabalho, né, autoriza a postagem do trabalho no ambiente virtual. Se o aluno, por acaso, fugiu da proposta, eu mando ele refazer. Preciso que você reveja tal resposta, né? Realize de novo essa parte do trabalho, para que o aluno não seja prejudicado, né? Lembrando que o trabalho vale 3 pontos na média, né? É uma nota, né? Uma nota grande, né? Então, vocês precisam garantir essa nota, né? Para serem aprovados. Então, deixa eu tirar aqui da minha tela. Então, pessoal, vocês viram que o trabalho ele não tá difícil. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar, né, ali no WhatsApp, virem no Polo, e eu vou estar auxiliando vocês, tá? Então, desejo aí vocês bons estudos e até breve.